Então saudamos esses irmãos com a paz do Senhor Jesus, as igrejas também. Como o pastor Gedoti já comentou, esse seminário lá em Israel, eles ficaram maravilhados com as revelações do Velho Testamento. E nós sempre aprendemos nesta obra que Jesus está profetizado no Velho Testamento e revelado no Novo Testamento. Então, quando terminou ali o seminário, eles nos chamaram para uma conversa e nos honraram com a maneira de nos honrar, mostrando a Torá, né? Lembrando os irmãos que exatamente no dia do seminário, em relação à Torá, que eles chamam de Sefer Torá, a palavra em português Torá, ela vem da palavra hebraica Torá, que pode ser traduzida como instrução, ensinamento ou lei. Ela se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabemos que a Torá foi escrita por Moisés e por isso lá em Josué 8:31 e Neemias 8:1 é chamado o livro da lei de Moisés. Eu gostaria que projetasse aqui a imagem da Torá. Quando eles ouviram as revelações do Velho Testamento sobre Israel, aquele painel da figueira, as mensagens sobre Abraão, eles ficaram impressionados e maravilhados, né? Então foram nos mostrar, eles começaram então, o Espírito Santo começou a abrir os olhos deles, o entendimento, para as revelações que estão dentro da própria Torá. Pode mostrar aqui a Torá, por favor, né? Então eles abriram a Torá para nos mostraram lá e disseram o seguinte, que esse corpo, que a Torá, eles leem como é hebraico, eles leem da direita para a esquerda. Então o texto flui da direita para a esquerda. Esse texto, esse fluir desse texto, a Torá original, ela não tinha capítulos, ela não tinha versículos, ela não tinha parágrafos, era um texto só. Então eles disseram o seguinte, olha, nós chamamos esse texto da Torá, a abertura do texto, pode projetar aqui, nós chamamos de rio da vida, porque o texto flui como um rio, nada impede o fluir do texto, né? E nós lembramos, né, que quem está à direita, à destra do Pai, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. É dele que flui a palavra. É dele que flui o poder da palavra. Nada impede a ação da palavra dele. A palavra dele opera o que apraz a ele. Então, eles começaram como eles começaram a entender a revelação de Jesus no Velho Testamento, eles começaram a citar esses detalhes para nós, né? Outra coisa que eles nos informaram, essas baquetas de madeira, esses 2 rolos, são 2 baquetas de madeira. Eles chamam essas baquetas de madeira de árvore da vida. Olha que coisa interessante. Então o texto, eles chamam de rio da vida. As baquetas que o texto fica preso a eles, né, enrolado neles, é a árvore da vida. Aí nos lembramos daquele texto, pode projetar o texto aqui, por favor. Lá de Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha lei. No original aqui hebraico é Torá. E o teu coração guarde os meus mandamentos. É árvore da vida. Glória a Deus. Para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Louvado seja o nome do Senhor, né? Um outro texto aqui interessante, querido, é o seguinte. Esse rolo, esse texto da Torá, ele é feito de pele de animais que eles chamam de animais limpos, kosher ou kosher. Como? Então, esse texto, o rolo, ele é composto de várias partes de pele. Porque você não consegue achar um animal tão grande, com a pele tão grande, para compor todo o texto. Então, vários animais foram mortos, sacrificados, para compor o texto, para se escrever a palavra, para se escrever a Torá. No caso de Jesus, foi um único só, ele é o Cordeiro de Deus,
que morreu foi um único sacrifício, porque ele é a própria palavra. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então essas partes da Torá, eles chamam de folhas. Elas não são coladas, elas são costuradas com os próprios tendões do animal que foi sacrificado para se escrever o texto. Então são chamadas de folhas. Nos lembramos do texto lá de Ezequiel, 47:12. E junto do ribeiro, do rio, olha só que interessante, a sua margem... Meus irmãos, não estamos trazendo nenhuma novidade aqui, não. É como o pastor Gedetiu explicou. O nosso interesse aqui, nessa explicação, é o viés profético. É o viés da revelação. Amém? Então o texto diz o seguinte: e junto do ribeiro, do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá, porque as suas águas saem do santuário, sai daquele que está à destra. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, de saúde, de cura. Então, a palavra que flui do rio, ela traz saúde, ela traz salvação, ela traz cura para o coração do homem. Pode passar, por favor. Aí, eles nos acrescentaram um outro detalhe lá, nos explicaram. Que o rolo da direita, olha só que coisa interessante. Isso, meus irmãos, foi falado por irmãos que são judeus de origem russa. Isso aqui não é nada de site de internet. Isso aqui foi a explicação deles para nós lá. Depois que ouviram as revelações do seminário, os olhos deles se abriram. Então eles disseram que esse rolo da direita da Torá é chamado o caminho. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na Torá do Senhor. Então é chamado o caminho. O texto em si, o corpo do texto, o centro, é chamado a verdade. Salmo 119, versículo 42. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua Torá, no original, é a verdade. Os irmãos já estão entendendo o que foi que eles entenderam depois do seminário. Nós já estamos... Né? O rolo da esquerda é chamado a vida. Deuteronômio 32, 46, 47 diz o seguinte: disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta Torá, no original. Porque esta palavra não é vã para vós. Aqui está faltando aqui. Antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides a possuir. Pode passar. Então, resumindo, a Torá é o caminho, a Torá é a verdade, a Torá é a vida. Então eles entenderam o seguinte, que Jesus é a Torá. A Torá profetizava a respeito de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a Torá. No original, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, mas no original em hebraico é Torá. Ou os profetas. Não vim abrogar ou revogar, mas cumprir. Outro texto. João 5, 46, 47. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Moisés, quando escreve a Torá, ele está profetizando a respeito de Jesus. Mas se não credes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? Outro texto. Romanos 10, 4. Foi escrito no Testamento em grego, mas no hebraico, a palavra aqui, ó, porque o fim da Torá
é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os irmãos, eles ficaram maravilhados com o seminário, com as revelações do Velho Testamento. Pode passar. Então eles entenderam o seguinte, né? Que Jesus é a Torá viva, que a Torá apontava e mostrava para o Senhor Jesus, não é? Um detalhe interessante também. A primeira letra da Torá em hebraico, é a palavra Bereshit, é a letra Beit. A última letra do Novo Testamento em hebraico é a letra Nun. Unindo as duas letras, que são consoantes, você forma a palavra Ben, que significa filho. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Beit e o Nun. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Tudo apontando para o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Eles ouviram lá a aula sobre Or, sobre Foz. Quando terminou então a aula, eles nos chamaram e disseram, dentro da palavra Torá está a palavra Or. Luz, não é? Iluminação. Então eles foram, o Espírito Santo começou a abrir os olhos deles para tudo aquilo que está profetizado, mas que você só enxerga através da revelação, não é? Pode passar. Ele nos citou um assunto interessante, a palavra faraó, né? Faraó era um título dos reis do Egito antigo, não é? Era chamado faraó porque eles eram considerados deuses vivos. Eles tinham todo o poder para determinar na sociedade, na economia, na política, na área militar. Ele nos disse o seguinte, a etimologia da palavra faraó em hebraico, ela é composta de duas palavras. P, que significa boca, e ro, que significa mal. Então a palavra faraó, literalmente, é boca do mal, ou boca maldosa. O que aconteceu na caminhada depois que saíram do Egito? Por exemplo, Coré, Datã e Abirão. Eles murmuraram e criticaram Moisés. Então quer dizer, eles saíram do Egito, mas o que estimulava ainda a boca deles, o lábio deles, era Faraó. O que aconteceu? A terra os engoliu. Miriam também, irmã, parente, criticou Moisés, veio a lepra sobre ela. E só foi curada depois que Moisés orou por ela. O que nós aprendemos com isso? Isso é muito sério para nós como obra. Por quê? Porque nós já saímos do Egito? Saímos. O Egito ficou para trás? Ficou. Mas e Faraó? E a boca maldosa? E a boca do mal? Então, meus irmãos, todas as vezes que você vê uma pessoa falando mal de satélite, falando mal de escola bíblica dominical, falando mal de pastor, criticando isso e aquilo, pode clamar com ele, porque quem está influenciando a boca dele e os lábios dele é Faraó. O Egito ficou para trás para ele, mas Faraó ainda está na vida dele, porque a boca dele é maldosa. Você fazer uma sugestão, você enviar uma sugestão, será que podia ser assim, agora você falar mal, criticar daquilo que o Senhor está revelando, de um projeto do Senhor para a obra, é Faraó falando na boca das pessoas. E por que é sério, pastor? Porque os juízos também que foram sobre Coré, Datã e Abirão e sobre Miriam são proféticos. Todos aqueles que o Faraó está usando os lábios deles para murmurar, para criticar aquilo que é o projeto de Deus, esses juízos, não falamos isso com prazer, mas juízos são proféticos. Ou a terra vai engolir, ou a lepra vai tomar conta. Amém, meus irmãos? Vamos à frente. Terminando. Ele explicou para nós a palavra Maranata, em hebraico. Ele disse o seguinte, eles disseram para nós o seguinte, que a palavra Marã, não é? Marã é muito comum em Israel. Ela é usada para os sábios de Israel. Todo sábio de Israel é chamado de Marã.
Então, por exemplo, vamos supor que Josias fosse um sábio de Israel. Ao invés de falar assim, o professor, o mestre, o senhor Josias, não, eles falam Marã Josias. Marã Gedeuti. Um exemplo. Mas essa palavra Marã é a abreviatura de 3 palavras. Abreviatura. A primeira palavra, Moreino. Eu estou falando aqui, transliterando para o português. Moreino, que significa nosso professor. O que aconteceu em João 3,2, quando Nicodemos foi estar com Jesus? Rabi, nós sabemos que tu és mestre. No original é Moreino. Tu és professor, tu ensinas. A outra palavra é, então, o Ma aqui, Moreino. O R aqui é abreviatura de Rabeino, que é Rabi, que foi a resposta quando Jesus se revelou a Maria. Ela falou Rabeino, Rabi, que é mestre. E Adoneino, que é nosso Senhor, que foi o que aconteceu com Tomé, quando o Senhor se revelou a ele. Ele falou assim, meu Senhor e meu Deus. Então, é a palavra Adoneino. Então, Marã é a abreviatura de 3 palavras. Moreino, nosso professor. Rabeino, nosso mestre. Adoneino, nosso Senhor. Aí eles disseram o seguinte, porém, quando você acrescenta o sufixo atá, Marã, atá, significa o seguinte, vai haver uma reunião. Vai haver um convite para um congresso, um exemplo, lá em Israel. Virão sábios. Mas se tiver assim na palavra assim, Marã atá Josias, significa o seguinte, o professor, o mestre, o Senhor, Marã Josias vem. Ele vem. Ele já confirmou que vem. Podemos aguardar porque ele vem. Aleluia. Ele já deu a palavra que vem. Se tiver Marã atá, significa esse sábio vem. Ele já Glória confirmou a presença dele. Podemos esperar que ele vem. Aleluia. Então, meus irmãos, Marã atá Yeshua. Maranata, Jesus vem. Glória Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Podemos esperar, porque ele Glória já a Deus. confirmou a presença. Ele não vai falhar. Ele vem para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Pastor